mandar, a santa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu não posso deixar de estar aqui hoje. É pela graça e misericórdia do Senhor que eu estou aqui na presença do Senhor, louvando e glorificando o santo nome do Senhor. Eu não posso me deixar de fazer a vontade do Senhor. Estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Aleluia. É isso que o Senhor agrada, a obediência de todos nós, a presença do Senhor. Aleluia. Eu quero deixar aqui na meditação da Irmandade, aleluia, Filipenses, capítulo 2, verso 12, até onde o Espírito Santo me concedeu, aleluia. Filipenses, capítulo 2, verso 12, até onde o Espírito Santo me conceder com a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Pai. Quero fazer aqui mais uma oração. Aleluia. Quero agradecer a Deus. Ó Deus poderoso e santo, e justo, misericordioso. Seja comigo aqui neste momento, Pai. Aleluia, Pai. Eu te agradeço, Pai. Seja comigo, Pai amado. Coloca a palavra na minha boca da autoridade, Pai amado. Para que eu venha falar aqui que eu vou querer nesta manhã, no Senhor da glória. Que essa palavra vai entrar no coração de todos aqui nesta noite, nessa manhã, no Senhor da glória. É o debut de família. Essa família que todos ouviram nesta manhã. Vem entrar no coração de cada família neste momento, Pai amado. Fala com cada um nesta momento, Pai amado. Nossa, Pai amado, esses corações. Vai transformando cada coração nessa manhã, Senhor da glória. Aleluia, Pai amado. Eu te agradeço, eu estou pequena, Senhor da glória. Eu diminuo cada dia que nós cremos, Senhor da glória. Seja comigo, Pai amado. E daqui, no teu santo Espírito, meu canto falava, ser guiada pelo teu santo Espírito. Não quero fazer nada de mim mesmo, Pai amado. Eu quero fazer tudo em a direção da tua santa. Aleluia, aleluia. Guiada. Eu te agradeço, Pai. Mais uma vez, em nome do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? O texto da minha Bíblia, aqui no capítulo, fala a exaltação, o amor fraternal e a humildade. E no verso 12, aleluia, que fala o desenvolvimento da salvação, aleluia. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, aleluia. A nossa salvação só poderá desenvolver com o nosso temor, aleluia, temor da presença do Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor agrada, andando fiel a Ele em todo o tempo, fazendo a vontade do Senhor, que é isso que o Senhor agrada para com todos nós. Então vamos ser obedientes e fazer aquilo que o Senhor está requerendo em cada um de nós. O Senhor fala nas palavras dele, aleluia, segundo a palavra do Senhor, que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, porque muitos não querem saber de nada, não querem fazer aquilo que o Senhor agrada, está sempre deixando, dando valor mais ao mundo, aleluia. Aí não adianta a pessoa passar o mundo inteiro e perder a tua salvação, que é a vida eterna, que leva à cidade celestial. Aleluia, nós cantaremos juntos, cantando o hino da vitória. Então venham obedecer esse Jesus maravilhoso. Deus está aqui presente neste lugar. Aleluia. Obedeça a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que fala nesta manhã. Eu sou apenas um instrumento na mão do Senhor, usada por Ele, mas o poder está na mão dele. Venha, o Senhor está chamando hoje e faz um concerto com o Senhor. Arrependa quando é tempo. É o dia do arrependimento hoje. Não deixa para amanhã. Amanhã pertence ao Senhor. Aleluia. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como a realizar segundo a
a sua boa vontade. A vontade é do Senhor e tudo que Ele coloca em nós é tudo por Ele. Ele efetua, aleluia, no querer e como realizar tudo nas mãos do Senhor e na vontade do Senhor. Aleluia. É somente Ele que faz tudo para nós. Aleluia. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Aleluia. Que muitos do Senhor, aleluia, ficam murmurando em todo o tempo. O Senhor para eles, a vez prepara ali a alimentação. Aí naquele momento eles estão memorando. Ele queria que fosse melhor que a vez não tem uma carne naquele momento. A vez ele estava tem um ovo ali que vai fritar, ele estava memorando porque queria uma carne. Mas nós temos que em todo momento agradecer a Ele tudo que Ele nos der. Aleluia, a vontade dEle e conformar com aquilo que o Senhor colocar para nós. E tudo que Ele dá é melhor para nós. Então vamos agradecer em todo momento, não ficar murmurando. O Senhor não agrada aqueles que murmuram e a gente tem contenda um com o outro. Então vamos ser firmes e fiel a Ele, obedecendo e aleluia. Queira obedecer a palavra. O Senhor está falando em todo momento. Ouve. Aleluia, porque o Espírito Santo diz às igrejas. Então vem ouvir todos nós e colocar em prática a palavra do Senhor. Ele está falando em todo momento e muitos não estão dando crédito. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e rúpida, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então o Senhor está falando claramente conosco, aleluia. Nós temos que andar correto e sincero em todo momento, fazendo aquilo que agrada os olhos do Senhor. É isso que Ele agrada, aleluia. Deixar as coisas do mundo, aquilo que oferece, aleluia, não tem valor para Ele, aleluia, é perdição, aleluia. Deixar o desejo da carne e fazer, aleluia, aquilo que o Espírito Santo está sempre nos mostrando. Sair daqueles erros, aquilo que não agrada ao Senhor, e fazer aquilo que agrada os olhos do Senhor, aleluia. Nós somos verdadeiros filhos de Deus, aleluia. Aqueles que obedecem e fazem a vontade do Senhor. São a família de Deus, todos nós, aleluia. Então vamos permanecer firmes, aleluia, fazendo a vontade do Senhor. Ele que agrada para todos nós, aleluia. Nós temos que ser o testemunho, então está falando aqui, aleluia, no meio de toda geração perversa, que essa geração perversa, aqui as pessoas ruins, aleluia, que só faz coisa errada, aleluia. Tudo aqueles que fala uma coisa e depois faz outra, não fala, às vezes fala com você aquilo naquele dia, está falando com você uma coisa e está fazendo outra, aleluia. Essas são as pessoas que são justas, aleluia. Glória a Deus. Na qual resplandecer, nós temos que resplandecer em todo momento, sermos a luz do mundo, aquele enxergará algo em nossos corações, enxergará algo em nós, que somos diferentes dele. Nós temos Cristo no nosso coração, aleluia. Então, esse que tem Cristo no coração, aleluia, e que essa luz venha a brilhar a cada momento, e não nunca venha apagar, aqueles que enxergará algo em nós, na presença do Senhor, que através do nosso testemunho, eles venham na presença do Senhor, aleluia. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorio de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Aleluia. Aquele que conserva a palavra da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, aleluia, que é a vida eterna, que dá salvação para todos, que não quer que ninguém se perca, mas tenha a vida eterna, aleluia, na presença do Senhor, aleluia. Então essa é a palavra é Jesus Cristo, Ele está falando, aleluia. Então aquele que preservar essa palavra, então vamos preservar essa palavra no nosso coração e levar para aquele, assim como nós recebemos a graça e a misericórdia do Senhor, nós vamos levar para aqueles que não conhecem a palavra
É isso que o Senhor agrada. Então não somos, aleluia, nossos dívidos de Cristo, aleluia, nós nos gloriamos naquele dia, aleluia, que essa palavra que nós fazemos a vontade do Senhor, que nunca foi, aleluia, que não corra em vão, aleluia, e nem nem esforçai inutilmente, nós não forçamos inutilmente, ó que for a palavra seja, aleluia, não seja em vão, e vai entrando no coração de cada um, que seja ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor está falando. Obedeça a voz do Senhor, o Senhor está aqui pela manhã, é para transformar o teu coração e fazer conserto com Ele nesta manhã, aleluia, é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você faça. Arrepende agora. É o momento de você arrepender. Aleluia. E a vida do Senhor está próxima. Está chegando a vida do Senhor. Eu digo que Ele vai chegar. Nós temos que estar preparados aqui. Fazer concerto com Ele junto conosco aqui. Caminhando nesse caminho maravilhoso. É o caminho que leva a salvação. É só Ele, é a vida. Aleluia. Aleluia, que leva a nossa salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente crer e confiar nele, verás a glória do Senhor Jesus. Ele é tudo para nós. Aleluia. Ele faz tudo para nós. Aleluia. E tudo melhor, e tudo bom. Aí ele dá como ele, aleluia, dá para cada um aquilo que for vontade dele. Nós temos que estar sempre em momento. Agradecer por tudo que ele faz por nós. Porque ele é bom e misericordioso em todo o tempo. Está sempre cuidando dos filhos, da sua família de Cristo. Aquele que faz a vontade do Senhor. Aleluia. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós, congratulo. Então nós temos que agradecer, pela nossa fé, nós passamos por isso aqui, mas é fazendo para o Senhor Jesus Cristo, aquele que fez por nós, o amor que Ele tem por nós. Não quer que ninguém se perca, aleluia, mas tem a vida eterna, a vida com abundância. E tem o teu filho ali na cruz do Calvário, para derramar o sangue ali naquela cruz, pelos nossos pecados, pela nossa enfermidade, aleluia. Ele veio para todos. Então, somente você obedecer e crer e vir na presença dele, e ser para compartilhar junto conosco nessa maravilha, nessa bênção do Senhor. Aleluia, que faz para a nossa vida, que está sempre nos guardando e livrando de todo o mal. Então vamos ficar firme e fiel a Ele. Aleluia, que vai nos perseverando em nós cada dia. É a graça do Senhor que vai nos mostrando cada dia, nós vamos crescendo cada dia na salvação. Que vai nos mostrando cada dia, o Espírito Santo vai falando conosco e mostrando aonde nós entrarmos e aonde nós possamos entrar e aonde nós temos que sair. Não faz cada dia o caminho que nós devemos entrar. Então vamos ficar firmes e vem aperfeiçoando cada dia na presença do Senhor. É isso que o Senhor agrada. Aleluia. É um sacrifício que nós fazemos a Ele, o nosso Deus. E muitos não têm esse, aleluia. Faça aquele sacrifício, aqueles deuses. Aleluia, aqueles deuses que não fazem nada na vida deles. Não faz nada por eles. Adora aqueles deuses de pau. Adora carros. Adora, aleluia, animais. Então nada que ele faz por eles não tem importância nenhuma para ninguém. Aleluia. Mas esse sim. Esse que é dar a vida, o caminho é só Ele. Se Deus é só o único que tem, é só esse, que cuida de cada um dos teus filhos, aleluia, em todo momento. Então vamos ficar assim nesse caminho e vamos pedir a Ele misericórdia todo o tempo, porque Ele tem a misericórdia dele é tão grande, aleluia, que nos professamos nós cada dia na presença dele. E nós podemos andar firme e fiel a Ele, até poder buscar a tua igreja. Aí um dia Ele subir e cantar o hino da vitória. Aleluia. Essa vai ser a nossa alegria. Aí só vai ter paz e alegria. Não vai ter, aleluia, sofrimento nenhum. Aleluia. Então vamos ficar firmes nesse caminho. Vai merecer firme e fiel a Ele até o fim. Aleluia. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai vós comigo. Então nós temos que ficar alegrar em todo momento e agradecer a Deus junto com Ele. E é isso que Deus agrada, aleluia. Agradecer tudo que é
Ele faz conosco, porque Ele faz, Ele é perfeito, Ele dá tudo conforme a segunda vontade dEle, o vosso querer dEle, tudo provém dEle, aleluia. Nós temos que ficar grato a Ele, porque Ele sabe, às vezes muita coisa, muitas vezes a pessoa pede uma coisa a Ele, mas Ele sabe se pode dar ou não. Às vezes Ele não dá aquilo a pessoa naquele momento, Ele dá aquilo, aleluia, que Ele faz tudo perfeito, aquilo que Ele vê, Ele vai ficar na presença dEle em todo o tempo. Agora muitas vezes Ele pede aqui, mas Deus vê que Ele se for dar aquilo ali, Ele vai sair da presença dEle. Então nós temos que ficar grato a Ele, o que Ele faz conosco, o que Ele faz com alegria para com todos nós. O amor dEle é muito grande e a dura para sempre. Então vamos ficar firmes, agradecendo a Deus em todo momento e buscando, aleluia. É só Ele que é digno de toda a glória, aleluia. Aqueles que querem confiar nele, aleluia. Verás agora do Senhor Jesus. É a palavra do Senhor que nos sustenta cada dia. A alimentação da nossa saúde é a palavra do Senhor. Ela que nos reveste. Ela que dá força para caminhar cada dia. Para ser firme e fiel a Ele todo o tempo. E sair das coisas que não agradam a Ele. É a palavra do Senhor. É Jesus Cristo que está falando conosco aqui nesse momento. Então vamos ficar firme a Ele. Entregar o teu coração. Deixa Ele trabalhar. Espírito Santo. Ele vai te dar um coração novo na presença dEle. Fazendo aquilo que agrada o nome do Senhor. Aleluia. É isso que o Senhor quer. Ele não quer que ninguém se perca. Aleluia. Quer que todos tenham pleno conhecimento da palavra. A da verdade e a vida eterna. Aleluia. Então vamos obedecer. Aleluia. E ouvir a palavra do Senhor. Ele está falando em todo momento. E o Senhor está falando. E muitos estão virando as costas. E dando valor mais às coisas do mundo. Então o Senhor está falando. Repente quando é tempo. Hoje é dia do arrependimento. Entrega a tua vida na mão do Senhor. Aleluia. Que tudo Ele fará por ti. Mas crê. Confia nele. Persevera. Em todo momento. É o dia. Aleluia. Senhor, fará tudo aquilo que for o desejo do teu coração. Ele que cumpre o desejo do coração de cada um, conforme a tua segunda vontade do Senhor. A vontade é dele. Às vezes, muitas vezes você quer aquilo naquele momento, mas não é. Ele é devagar mesmo. É no tempo do Senhor. O tempo do Senhor não é o nosso. O tempo dele é diferente. Ele faz tudo com perfeição e com agrado. É tudo com perfeição. Tudo que ele dá é perfeito. Nós também temos que ser a mesma coisa, fazer por Ele, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Nós não fazemos nada ainda, porque Ele fez pelo amor dEle, que é grande e misericordioso em todo o tempo. Nós estamos fazendo pouco ainda, Ele merece melhor. Então vamos ficar firmes cada dia, aperfeiçoando cada dia, que é a graça do Senhor, que vai crescendo nossa cavadeira para a salvação, para a vida eterna, e aí será a vida eterna com abundância. Aleluia. Eu agradeço a Deus dessa oportunidade. Até aqui o Senhor me tocou no meu coração. E essa palavra vem falar no coração de cada família. Aleluia. E vai meditando nessa palavra. Entrega o teu coração porque é tempo. Não deixa para amanhã, que amanhã será tarde demais. A porta vai fechar. O dia que fechar não terá jeito mais. Arrepende. O Senhor está falando. Essa palavra que o Senhor deixou no meu coração. Até aqui. Eu agradeço a Deus. Aleluia por essa palavra. Falando com todos nós, vamos aperfeiçoando cada dia na presença dele. Eu agradeço a Deus mais uma vez, em nome do teu filho amado e do Filho, em nome do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, palavra abençoada, meus irmãos. Que Deus continue usando a irmã, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja louvado sempre. Deus é fiel, né? O pastor José e a missionária Sena vai pregar, parece que a hora para. Eu fico assim, meu Deus, quando eu vou pregar, parece que esse relógio gira numa velocidade. Deus sabe de todas as coisas. Deus é misericordioso, meus irmãos. Quando Ele quer operar, quando Ele quer falar conosco, Ele não precisa de muitas palavras. Porque às vezes nós desenhamos um caminho
O caminho que nós desejamos, ele dá muita volta, fica curvo. E os caminhos do Senhor não, ele é reto. Deus, quando ele quer falar comigo, com você, ele vem diretamente em nós. E como ele vem direto a mim e você? Através da palavra. E eu creio que o Senhor tem falado conosco todo dia. E nessa manhã de domingo, ele vem falando conosco de arrependimento. Nós temos que arrepender todos os dias, meus irmãos, porque a palavra do Senhor vem dizendo que quando nós batizamos, significa arrependimento. Mas esse arrependimento não é só naquela hora do batismo, é todo dia. Porque a palavra do Senhor vem dizendo que sem santificação ninguém verá Deus. E não tem outra forma de nós nos santificar a não ser através da palavra. Porque quando nós lemos essa palavra que é do Senhor Jesus Cristo, Ele nos santifica, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23, que o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, corpo, alma e espírito. Então Deus, Ele não quer nos santificar somente por fora, mas também por dentro. Ele quer nos santificar por inteiro. Deus não quer eu e você somente por 1 minuto, por 1 hora, por 2 horas de culto. Ele quer nós 24 horas por dia. Deus não nos quer como o mundo quer, somente por um momento. Deus não quer ninguém por um momento, Ele quer a presente. Ele não quer somente o tempo que nós vivemos nessa terra, mas o tempo que Ele está esperando nós lá em cima, lá é a eternidade. Lá é milhares e milhares e milhões de anos. Tem muitas pessoas que ficam achando que aqui na terra tem sofrimento. A Bíblia fala que nada é comparado com a glória de Deus, aquilo que está esperando por nós. O sofrimento nessa terra não é nada. Tem gente que reclama por coisas mínimas. Eu fico observando, tem hora que eu falo, Deus, que o Senhor tem misericórdia, não somente dessas pessoas, mas de mim também. Para eu não ficar assim. Eu estava vendo um pregador pregando esses dias, um pregador das Gideões, e falando, quando você fica muito perto de pessoas murmuradoras que estão murmurando muito, ele suga a sua energia. E suga, meus irmãos. Se você chegar perto de uma pessoa que ela só começa a contar as bênçãos de Deus, ela te dá ânimo para você buscar. Mas você começa a chegar perto de pessoas, você fica contando as coisas que deu errado. Um dia eu escutei um barão, hoje ele está até desviado. Ele estava falando comigo assim, se o pastor está falando que está assim com ele, imagina comigo. Imagina só se aproxima de uma pessoa e começa a falar assim, mas eu tropecei ali, eu caí lá, não sei o quê. Mas e as bênçãos de Deus? Cadê elas? Maior quem? Que está com nós ou que está com o mundo? Então se está acontecendo mais coisas ruins, quer dizer que Deus está querendo dar uma balançada em nós. Nós temos que lembrar da passagem quando Jesus com os discípulos passavam perto da figueira. Ela estava bonita, mas não tinha fruto. Pastor, o que você quer dizer com isso? Às vezes Deus nos balança para nós dar fruto. Sabe o que é dar fruto, meus irmãos? Não é só falar de Jesus, não. É nós crer de coração. Se nós falar de Jesus, a Bíblia fala assim que lá no livro de Amós, que os meus sinais acompanharão aqueles que me creem. Os sinais serão acompanharão aqueles que servem do Senhor. Tem que ter sinal, irmão. E qual é o sinal de Jesus? É quando nós falar algo, que se nós saber que é de Deus, vai acontecer. Porque o que é de Deus acontece. Só que as pessoas hoje estão com medo de falar o que Deus manda falar, mas não tem medo de falar o que o mundo fala. Prefere copiar o mundo do que falar o que Deus manda. Escuto muitos crentes com medo de falar, com medo de perder a amizade da pessoa, com medo da pessoa achar ruim. Mas não tem medo de perder a presença de Deus. Fala aquilo que o mundo fala, as gírias do mundo, as idolatrias do mundo, a mentira do mundo, mas não tem medo de perder a presença de Deus. E eu aprendi com Davi. Davi
nos dá um exemplo na palavra dele quando ele confessa a Deus no Salmo 51. Quantos que precisam de fazer essa confissão com Deus? Quantos que precisam de orar a Deus, Senhor, tem misericórdia da minha alma? É dizer para o Senhor, Senhor, tem misericórdia, eu não estou pecando contra o irmão, não, mas assim é contra o Senhor. Porque o irmão não vai me salvar, não estou escondendo nada dele, não. Do Senhor ninguém se esconde. A Bíblia fala que Ele conhece, meus irmãos, quem tem treva, quem tem luz, com Ele que mora na luz. Eu acho interessante que Davi, por um momento, ele tentou esconder. Mas quem esconde do Senhor? Adão, quando ele, no jardim, comeu do fruto, ele tentou também esconder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus poderoso. Caim tentou esconder. Pergunta, cadê seu irmão? Às vezes, meus irmãos, a pior dificuldade do crente é reconhecer que Deus, Ele quer que nós reconhecemos as nossas dificuldades, confessar que nós alcançamos a misericórdia. Nós estamos chegando num certo tempo. Ontem um rapaz mandou um vídeo para mim lá da Venezuela, que na hora daquele terremoto os povos estavam num prédio fazendo adoração a deuses estranhos. E esse vídeo está correndo por mundo para nós entender o que é a ira do Senhor. Da mão do inimigo, meus irmãos, Deus nos tira, mas da mão de Deus ninguém sai. Tem gente que fica assim, eu prefiro ficar na mão de Deus. Você tem que ficar na mão de Deus na obediência. Mas na desobediência, meus irmãos, não queira que a mão de Deus toque. Porque Deus, quando Ele toca no desobediente, já é toca, mas toca mesmo. Nós temos que entender, vale mais a pena obedecer do que sacrificar. Se é para sacrificar, precisa para Deus. Se é para fazer, para chorar, chora para Ele. Às vezes nós queremos algo tão pequeno e está numa dificuldade de pensar. E sem entender que o maior de tudo não tem preço. Tudo lá fora no mundo tem preço, mas o céu, ele não tem preço. Ele está, o véu foi rasgado. E nessa manhã, vamos pedir ao Espírito Santo para nos ensinar a buscar Ele. Vamos pedir a Ele sabedoria na hora de falar com Ele. Pedir ao Senhor para nos dar intimidade com Ele, porque Ele é Pai. Estava aqui, foi sexta-feira, a missionária Sueli pregando, acho que foi ali de João, e tinha um versículo da Bíblia, meus irmãos, que aquilo ficou na minha cabeça. Porque ela foi pregar, isso está escrito no livro de João 8,35. Quando a palavra do Senhor vem dizendo assim, ora, já está falando ora, já começa ora, vírgula. João 8,35. Somente esse versículo para nós colocar isso na nossa mente. E o tema dessa parábola é o discurso de Jesus sobre a sua missão. É Jesus falando com os discípulos da missão dele. João 8,35. Já começa assim, ó. Nós vamos palavra por palavra para nós entender. Ora. Então tudo tem que ser o quê? Oração. Aí tem uma vírgula, um parar. Aí coloca de novo, o servo não fica para sempre em casa. O servo não fica para sempre em casa. Aleluia. O filho fica para sempre. Só aí, nossa, preste atenção. Ora. Nós temos que orar em tudo. É como ele diz assim, preste atenção, o servo ele não permanece.
Agora o filho fica. Porque o servo, meus irmãos, é aquele que está preocupado com o que ele vai receber. Qualquer um de nós sabemos que, mesmo quando nós não conhecíamos Jesus, nós íamos trabalhar para alguém, nós íamos servir a pessoa. Você já trabalhou, vou te dar um exemplo, o missionário trabalha no Uber, ele está servindo uma pessoa. Ela liga lá, é um servo, porque ele vai levar ela onde ele destino que ela quer, não o que ele quer. Agora, Deus não, o filho já é diferente. O pai fala assim com ele: você vai a tal lugar e volta ao lugar, já tem o destino. O filho ele já tem um caminho certo. Agora o servo não. O servo não tem destino. O servo, ele fica a mandar das pessoas. Ele acaba fazendo as coisas por quê? Pela paga. Agora o filho não. Ele faz porque ele sabe, é o meu pai que está mandando. Porque ele sabe que ele pode rodar, mas eu tenho que voltar para a casa do meu pai. Porque João disse: não se turbe o vosso coração, somente crê. Crê em Deus. Crede também em mim, porque na casa do pai há muitas moradas. João estava falando do pai dele, próprio Deus. Aí aqui, dizendo para nós agora que o servo não fica para sempre. Tem pessoas que ela vem na igreja, ela servir, ela vem com o intuito de conquistar algo. E quando não conquista, ou não consegue, ela se decepciona, ou sair daquela igreja que ela não está me servindo, é um servo. Agora o filho não, ele entra: eu estou aqui porque é o Senhor que me guiou o caminho, já deu o destino. Eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus me conduziu. Olha a diferença. Um que vem porque ele achou que ia receber. Você já viu tem pessoas que unem o ministério achando que vai receber algo? Aqui eu vou para lá porque os irmãos são prósperos, vou para lá porque os irmãos recebem, então eu vou para receber. Mas ele fica por um tempo, não recebeu, vamos embora. Não recebeu a paga. Agora o filho é diferente. Eu estou indo para lá porque o Espírito Santo de Deus tocou de mim, que é para mim, é lá que é para mim. Então esse é um filho que não foi, ele não viu as bênçãos, mas ele viu que Deus enviou. Aí ele permanece. E quando ele permanece, a Bíblia fala que o filho conhece a voz do pai. E o pai é o filho. E como o filho que pede o pai um peixe, ele vai dar uma serpente. Pede um pão, ele vai dar uma pedra. Se vós, que sois pais carnais, quer dar o melhor ao teu filho, quem dirá o Senhor? Então, meus irmãos, eu estava aqui meditando nesse pequeno versículo. É muito pequenininho, mas ele fala no nosso coração. Por isso que nós temos que pedir discernimento do Senhor e Espírito, para que nós possamos entender. Quando fala ora, nós pedimos ao Senhor para nos dar sabedoria para não fazer nada se não ser através de oração. Orar primeiro. Por quê? Porque quando nós fazemos através de oração, o Senhor vai abrir a porta. Eu não sei o porquê que eu estou trazendo esse versículo hoje, mas o Senhor tem um destino para ele, para o teu coração. Para que nós possamos entender que nós achamos que somos humildes, quando dizer eu sou um servo do Senhor. Mas a humildade nossa é dizer, eu vim para servir, mas como filho. Porque o filho, ele permanece. Porque às vezes a gente quer ser humilde, mas não sabemos falar como deveria. Pedir ao Senhor colocar a palavra na nossa boca. Falar, Senhor, que eu possa te servir, mas não como servo qualquer, mas como um filho obediente da tua palavra. Que aprenda a ouvir a voz do Senhor e que passe aquilo que o Senhor tem para falar com o teu povo através da minha vida. Que eu seja a fonte para alimentar a tua igreja. Eu acho interessante quando eu vi um pregador pregando uma vez e achei bonito o jeito que ele falou que nós somos como um cano de água. Mas a água que é Cristo. Ele é a água. A água simboliza o Espírito Santo. Mas para que a água chegue até a população para ela beber, precisa do cano.
Para que Cristo chegue até um de vocês, do lado da rua, precisa de um cano, de uma pessoa. Por isso que Ele nos fez com uma imagem e semelhança dele. Então, que nós somos um cano limpo, que nós possamos tirar as barreiras de impedimento para que a água passe. Porque você já viu um cano, quando ele fica muito tempo parado, ele não fica com sujeira, bicho entra dentro dele, coloca a terra, tampa, entra teia de aranha. E como nós vamos ter o cano limpo? Através da água. A água, a presença, buscar a presença do Senhor para que ele possa ser limpo, para que não fique ressecado. Porque se ele ficar muito tempo vazio, ele resseca. Mas Cristo não. Ele diz para a mulher, se tu beber da água, tem quantidade mais tarde sede. Que o Senhor possa saciar a nossa sede. Que Ele possa fazer comigo e com você aquilo que nós não conseguimos fazer. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, continue usando cada um da forma que Ele achar melhor. Que Deus continue abençoando a minha vida, a tua vida, a nossa casa, a nossa família. Meus irmãos, eu creio que Deus, Ele tem algo para fazer na nossa vida. Deus tem tanta bênção para se derramar na nossa vida, porque as bênçãos dele nos enriquecem no apresentador. É milhões e milhões de bênçãos que tem, mas é através da palavra. Então, se você crê, ela vai te alcançar. Não entristece, não, quando você vê algo acontecendo que às vezes você acha assim, mas não é assim que eu queria. Mas às vezes o plano que você queria não era o mesmo de Deus. Os planos de Deus, meus irmãos, não acrescentam dor. Amém? Que o Senhor possa prover na minha vida, na sua vida, uma semana de bênção, de cura, de libertação, de livramento. Meu Deus, eu apresento a tua igreja nas tuas mãos. Apresenta este culto desta manhã. Eu peço ao Senhor, Pai, onde quer que cada um colocar a planta dos pés, o Senhor envia anjo, Pai. Coloca o anjo do lado direito, do lado esquerdo, na frente, na retaguarda. Livrando, Pai, das falsas amizades, falsos profetas, falsas profecias, os espíritos que não foram o Senhor. Pai, cega o inimigo, Pai. Resplandece a tua luz sobre cada vida. Meu Deus, tudo aquilo que o inimigo vai preparar contra nossas vidas, que se transforma em bênção e milagre no céu. Porque a tua palavra diz que toda ferramenta forjada contra ti não prosperarás, e toda língua no dia do juízo tu condenarás. Essas são as heranças do céu, Senhor. E de mim é a justiça, assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, na nossa casa, trabalho, ministério, onde que cada um colocar a planta nos pés. E toda a igreja que crê diz: glória a Deus, vamos em paz, Senhor nos acompanhe em nome de Jesus.